Hoje vai ser sobre clima e previsão do tempo. A gente falou na aula anterior sobre as propriedades do ar. E dando prosseguimento no que a gente estava vendo, nós vamos ver a aplicabilidade das propriedades do ar, ou de parte delas, no caso, em relação a clima e previsão do tempo. Primeira coisa, nós temos que definir o que é tempo e o que é clima. Vamos começar por tempo. Tempo são o conjunto de condições meteorológicas de um determinado local que vão ser medidos em um curto período de tempo. Segundos, quando eu olho para fora e falo, nossa, como o tempo está aberto, está ensolarado. Ou, nossa, como está quente. Ou alguns minutos, quando a gente vê passando alguns minutos aí e fala, nossa, mas esquentou agora, né? O tempo ficou louco. Estava frio, agora ficou quente, ficou abafado. Horas, de manhã, dia claro, como a gente estava falando ali. De tarde, nublado, chuvoso. Ou às vezes até dias, que é quando a gente vê a previsão do tempo na televisão. Que pode ser a Maju, pode ser a Gislaine, pode ser qualquer outra pessoa do tempo aí, que ela vai falar para vocês o que tem de previsão desse tempo, tanto que é previsão de tempo, não é previsão de clima, para os próximos dias ou às vezes até semanas. Já o clima é um pouquinho diferente. O clima ele vai ser um conjunto, né? São as semelhanças dos elementos meteorológicos de uma região, tá? Então você pega uma região um pouco mais ampla, pode ser uma cidade, pode ser um estado, e você vai fazer essa medição ao longo das estações do ano num período de 30 anos ou mais. Então você pode falar de clima quando você mediu por muito tempo e você vê quais são as semelhanças daquelas condições meteorológicas daquele local. Por exemplo, quando a gente fala de clima desértico, o que vem na cabeça da gente? Um lugar muito quente e um lugar que tem pouca água ao longo do ano, então tem pouca chuva, ou seja, isso foi visto ao longo de vários e vários anos. E a gente tem uma pancada de climas no nosso planeta, né? E o clima vai olhar a questão de pluviometria, né? Quanto que chove, quanto que não chove, de calor, de pressão atmosférica, de quantidade de vento, então vê uma pancada de coisa ao mesmo tempo. O vento é outra coisa que a gente fala muito, e é interessante a gente parar um pouquinho para falar sobre ele, que o vento ele é um fenômeno meteorológico que ocorre devido à variação de pressão atmosférica. Como funciona? Ele vai funcionar da mesma forma que a gente viu lá na água, através de correntes de convecção, não só na água, como também no interior do planeta, né? Lá no manto. Você vai ter um ar mais quente aqui embaixo, né? Porque a gente viu ali nas camadas da atmosfera que quanto mais próximo do solo, mais quente vai ficar. Esse ar quente, por ele ficar menos denso, né, as partículas vão ficar mais separadas, ele vai subir. Quando chega lá nas alturas maiores, ele vai esfriar e quando ele esfria, ele começa a descer. Quando ele desce, ele vai ocupar o espaço daquele ar quente que subiu. E aquele ar frio que desceu abriu espaço para um novo ar que está chegando ali. E esse ciclo continua, provocando o que a gente chama de vento, ok? Nós temos, então, em alguns locais, brisa marítima e brisa terrestre. Se a gente for para o litoral, nós vamos ver isso daí. É comum a gente notar que, durante o dia, o vento sopra do mar para a gente, que é o que a gente chama de brisa marítima. Por quê? A areia esquenta muito mais rápido que a água. Então, o ar que vai estar próximo dela esquenta também. E ele vai subir, abrindo espaço para um ar frio que está descendo ocupar. Dessa forma, o ar vai deslocar do oceano, que está uma zona de alta pressão, que é o ar frio, e vai empurrar esse ar para essa zona de pressão baixa, porque saiu ali o ar, que vai estar na Terra. À noite ocorre o contrário. A areia esfria rápido e a água foi acumulando calor ao longo do tempo. Então ela vai estar mais quente, vai aquecer o ar, esse ar que está no mar à noite vai subir. Quando ele sobe, abre espaço para o ar frio que está no continente, que está na parte da praia, e esse ar vai se deslocar em direção ao mar, fazendo o que a gente chama de brisa continental, ou brisa terrestre. Então esse é o motivo pelo qual na praia, quando a gente está lá, de dia sopra em direção à terra e de noite sopra em direção ao mar. Curiosidade bacana, né? E para complementar, falar um pouco sobre massas de ar. A massa de ar é uma mais grande quantidade mesmo de ar que tem as mesmas características climatológicas, vamos dizer assim. Um ar que vem do polo, ele é uma massa de ar polar, que geralmente é mais seco e frio. Você pega uma massa de ar equatorial, uma massa de ar tropical, ela vai vir mais úmida e mais quente por causa da localização dela, e assim por diante. Outra coisa que vai influenciar muito no clima também, e no tempo, é a umidade do ar, que quando ela for muita, ela vai levar a uma coisa que nós chamamos de precipitação. A precipitação ocorre pelo seguinte motivo. Quando a água evapora da superfície, ela vai subir para aquelas alturas maiores, ela vai esfriar e vai condensar, se tornando partículas pequenininhas de água líquida. Só que, quando elas estão lá em cima, elas podem se juntar em voltas de grãos de poeira e ficarem muito pesadas e fazer uma coisa que a gente chama de precipitação. Essa precipitação é o que a gente chama normalmente de chuva, mas ela pode ocorrer também em locais mais frios, dessas gotas congelarem e aí elas vão cair em forma ou de neve, quando são flocos pequenininhos, ou elas vão cair em forma de geada ou em forma de granizo. Por favor, não fala granito, imagina um bloco de granito caindo do céu, ia ser terrível. É granizo.
tá? Que nada mais é do que uma pedra de gelo que congelou lá em cima, geralmente se dá por uma variação térmica muito grande, muito brusca, às vezes o dia está muito abafado, de repente esfria de uma vez, provavelmente vai cair granizo. E também nós temos o outro, que vocês estão vendo aí, que é o orvalho. O orvalho é uma chuva que cai lento, só que ela vai caindo ao longo da noite e de manhã você vai chegar e ver a superfície da grama, do carro que ficou no sereno, né, que também, a gente também chama orvalho de sereno, tudo molhado, justamente por isso. Então, galera, ficamos por aí hoje. Mais detalhes se vocês quiserem.